Estrelas cadentes não são o que parecem. Essas faixas de luz fascinantes que admiramos no céu noturno não são, na verdade, estrelas. São pequenas partículas de poeira e pedras, muitas vezes do tamanho de um grão de areia, que viajam pela atmosfera da Terra a velocidades de até 72 km por segundo. Quando entram na atmosfera, o atrito com o ar aquece essas partículas, fazendo-as brilhar e criando aquele incrível brilho que vemos. Na maioria das vezes, as estrelas cadentes se queimam completamente antes de chegarem ao chão. No entanto, se uma delas sobreviver e cair na Terra, chamamos de meteorito. Embora possam parecer mágicas, as estrelas cadentes nos lembram da física fascinante que atua no universo. Então, da próxima vez que você ver uma, saberá que está assistindo a uma dança de fogo de lixo espacial e não a estrelas cintilantes. Não é incrível como algo tão simples pode capturar nossa imaginação de forma tão intensa? Prepare-se para se surpreender com a história do pisco vermelho. Esta ave alegre, frequentemente vista em cartões de Natal, não é apenas um símbolo da temporada. O pisco vermelho ganhou seu nome dos carteiros britânicos da era vitoriana, que usavam uniformes vermelhos brilhantes. Esses carteiros eram carinhosamente chamados de piscos ao entregar cartões e cartas de Natal durante a temporada festiva. Essa conexão trouxe a vibrante ave de peito vermelho para o clima natalino, tornando-a uma favorita em decorações e artes. Mas não é só isso. Os piscos também são vistos como símbolos de renovação e sorte, especialmente no inverno, quando muitas aves voam para o sul ou hibernam. Portanto, quando você avistar um pisco vermelho nesta temporada festiva, lembre-se de seu passado alegre e de seu papel em espalhar felicidade e sorte durante o Natal. Vamos descobrir a verdade sobre nozes e sementes. Muitas pessoas acreditam que amendoim, nozes, amêndoas, castanhas de caju e pistaches são verdadeiras nozes, mas, na verdade, de acordo com a botânica, eles são classificados como sementes. Verdadeiras nozes, como bolota ou castanha, têm uma casca dura que não se quebra quando amadurece. Ao contrário, as chamadas nozes que costumamos comer são frequentemente sementes de frutas. Por exemplo, o amendoim é uma leguminosa que cresce debaixo da terra e pertence à família das leguminosas, enquanto amêndoas e castanhas de caju são sementes de frutas de caroço que têm um núcleo duro. Essa classificação única pode ser confusa, especialmente porque essas sementes são frequentemente chamadas de nozes na culinária e nos lanches. O valor nutricional é semelhante, pois todas são ricas em gorduras saudáveis, proteínas e nutrientes essenciais. Compreender essa diferença não só amplia nosso conhecimento culinário, mas também aprofunda nossa apreciação pela diversidade do mundo vegetal. Então, da próxima vez que você pegar um punhado dessas deliciosas guloseimas, lembre-se de sua incrível origem botânica. Você ouviu sobre o incrível sucesso de Caitlin Mayer? Com apenas 13 anos, Caitlin conquistou os corações do público no programa America's Got Talent, com suas apresentações impressionantes. Essa talentosa cantora mostrou sua voz única e carisma, deixando uma marca duradoura em espectadores e jurados. Após sua estreia na TV, ela não parou por aí. Caitlin começou sua carreira no YouTube, onde continua a brilhar. Em seu canal, ela compartilha covers de músicas, vlogs pessoais e momentos dos bastidores de sua vida, criando uma conexão mais próxima com seus fãs. A trajetória de Caitlin reflete a força da perseverança e da criatividade, inspirando muitos jovens artistas a seguirem seus sonhos. Hoje, ela desfruta de uma carreira vibrante que combina seu amor pela música com a interatividade das redes sociais. O que você acha que torna a história dela tão fascinante? E se eu te contar sobre o caranguejo Haikagane? Essa criatura incrível do Japão tem uma concha única que se parece surpreendentemente com o rosto de um samurai bravo. Segundo a lenda, esses caranguejos não apenas têm uma aparência estranha, eles carregam os espíritos de guerreiros caídos, que lutaram bravamente em batalhas. O Haikagane, que vive nas belas águas costeiras do Japão, frequentemente se esconde entre pedras e algas. Sua aparência vibrante não é apenas para a beleza, ela desempenha um papel no folclore japonês, onde os caranguejos são vistos como símbolos de coragem e resistência. Os pescadores locais respeitam o Haikagane, acreditando que ter um deles traz sorte. Essa combinação de natureza e mito destaca a profunda conexão entre os seres com os quais compartilhamos nosso mundo e as histórias que moldam nossas culturas. Então, da próxima vez que você admirar as maravilhas do oceano, lembre-se do Haikagane
e dos espíritos dos guerreiros que ele representa. Acredite ou não, estalos de dedos podem substituir aplausos. Em várias culturas ao redor do mundo, os estalos de dedos são uma forma única de expressar gratidão, em vez dos tradicionais aplausos. Imagine estar em um show ou evento esportivo, onde todos no estádio estalam os dedos em uníssono. O som será completamente diferente, criando uma sonoridade rítmica e quase hipnotizante, que pode soar como um zumbido. Essa nova forma de expressar entusiasmo pode se tornar uma alternativa vibrante, especialmente em lugares onde aplausos são menos comuns ou considerados muito barulhentos. Pense na atmosfera que isso criaria. Em vez do barulho dos aplausos, você ouviria uma sinfonia de estalos, adicionando uma nova energia aos eventos. Essa prática não só pode fortalecer o senso de comunidade entre os fãs, mas também ajudar na concentração e no ritmo. Então, e se estádios ao redor do mundo adotassem essa tradição dos estalos? Isso traria um novo som de gratidão que nem imaginávamos. Vamos revelar a verdade sobre os benefícios do iogurte probiótico. Muitas empresas de iogurte nos EGNUAs promovem seus produtos como saudáveis, especialmente quando falam sobre probióticos, bactérias boas que ajudam a saúde do intestino. No entanto, quando essas alegações chegaram à União Europeia, enfrentaram uma rigorosa análise. As autoridades descobriram que as pesquisas que apoiavam esses benefícios eram insuficientes, deixando muitas perguntas sem resposta. Alguns estudos podem mostrar efeitos positivos, mas muitas vezes faltam profundidade ou abrangência para convencer os reguladores. Como resultado, a UE rejeitou muitas dessas alegações, obrigando as empresas a fornecer provas mais convincentes se quiserem fazer afirmações sobre saúde. Essa situação destaca a importância de pesquisas de qualidade na indústria alimentícia, especialmente quando se trata de produtos que consumimos para nossa saúde. Então, devemos duvidar dos benefícios anunciados do iogurte? Você ficará surpreso ao saber que Mansa Musa era incrivelmente rico. Mansa Musa, imperador do Mali, na África Ocidental no século XIV, é frequentemente considerado a pessoa mais rica da história. Sua riqueza era tão imensa que não apenas elevou o status de seu império, mas também causou turbulências econômicas nas regiões por onde passava. Durante sua famosa peregrinação a Meca, Musa generosamente distribuía ouro pelo caminho, o que desvalorizava temporariamente as economias locais. Se contássemos sua riqueza em termos modernos, especialistas afirmam que ela superaria as fortunas dos bilionários de hoje. A riqueza de Musa vinha dos abundantes recursos naturais do Mali, especialmente ouro e sal. Seu governo ajudou a colocar o Mali no mapa, mostrando a riqueza cultural e econômica da África Ocidental, em uma época em que os países europeus não eram tão poderosos. Não é incrível como seu legado continua vivo até hoje? Sinta a emoção de um salto de paraquedas após um voo de balão. Esta aventura incrível combina a tranquilidade do voo em um balão colorido com a adrenalina do salto de uma grande altura. Os voos de balão se tornaram populares entre aqueles que querem adicionar um pouco de emoção às suas comemorações, seja um aniversário, um casamento ou apenas um momento especial com amigos. Depois de desfrutar das vistas deslumbrantes e do tranquilo ascenso, os participantes se preparam para o salto de paraquedas, onde a verdadeira diversão começa. Imagine as emoções misturadas enquanto o balão desce lentamente e você se prepara para pular no céu aberto. Durante a descida de paraquedas, o vento aguça seus sentidos, oferecendo uma nova perspectiva do mundo lá embaixo. Essas experiências não apenas criam memórias inesquecíveis, mas também unem pessoas que amam aventuras. Além disso, você pode vivenciar essa combinação única de relaxamento e adrenalina, tornando-a perfeita para os amantes de emoções e para aqueles que desejam sair da sua zona de conforto, pronto para dar um passo rumo ao desconhecido. Por que o ouro parece tão raro? Se juntarmos todo o ouro já extraído, ele formaria um cubo de apenas cerca de 22 metros de lado. Essa imagem impressionante destaca a incrível raridade do ouro, apesar de sua longa reputação como metal precioso. Ao longo da história, o ouro foi valorizado não apenas por sua beleza, mas também por suas propriedades únicas. Ele não perde o brilho e é fácil de trabalhar, tornando-o ideal para joias complexas e eletrônicos. Pensando bem, esse pequeno cubo de ouro representa o esforço de incontáveis mineradores ao redor do mundo. Muitas culturas veneraram o ouro por sua associação com riqueza e poder, transformando-o em um símbolo de sucesso.
Portanto, embora ele brilhe intensamente em joalherias e portfólios de investimento, na verdade o ouro é raro, o que o torna ainda mais especial. O que você acha que a percepção dessa raridade influencia seu preço e demanda? Difícil de acreditar, mas a luz solar não é apenas branca. Ela pode parecer uniforme, mas na verdade é uma mistura de todas as cores do arco-íris. Pense nisso. Quando a luz solar passa pela atmosfera da Terra, ela colide com moléculas de ar. Essa interação faz com que as ondas curtas de luz, como o azul, se espalhem mais do que as ondas longas, como o vermelho e o amarelo. É por isso que o céu parece azul durante o dia. Quando o sol se põe e a luz passa por mais atmosfera, a luz azul se espalha ainda mais, permitindo que as cores vermelha e laranja brilhem. Esse espalhamento de cores não só cria céus diurnos bonitos, mas também pores do sol incríveis que adoramos observar. Na próxima vez que você olhar para cima, lembre-se, você está testemunhando um espetáculo vibrante criado pela luz solar em interação com nossa atmosfera. A natureza não é incrível? É verdade que os licoides parecem lobisomens. Esses gatos únicos são conhecidos por sua aparência incomum, que lembra pequenos lobisomens devido à sua pelagem fofa e características marcantes. Na verdade, embora pareçam criaturas de um filme de fantasia, seu DNA é completamente felino. Essa incrível raça foi descoberta em 2010 e rapidamente conquistou a atenção e os corações dos amantes de gatos em todo o mundo. A pelagem peculiar dos licoides é resultado de uma mutação natural que afeta o crescimento do pelo, dando-lhes um aspecto fofo e etéreo. Apesar de sua aparência estranha e fascinante, esses gatos não são apenas bonitos. Eles também são carinhosos e brincalhões, como os gatos domésticos comuns. Os donos frequentemente se encantam com seus temperamentos vibrantes, tornando-os ótimos companheiros. Se você está procurando um animal de estimação que se destaque tanto pela aparência quanto pelo comportamento, o licoide pode ser a adição perfeita à sua família. Com seu charme cativante, não é surpresa que tenham se tornado populares rapidamente. Pronto para conhecer um desses adoráveis pets que parecem lobisomens? Prepare-se para se surpreender com a Revolução Americana. Esse importante conflito ocorreu de 1765 a 1783 e foi um passo decisivo rumo à independência das 13 colônias americanas. Ele foi provocado pela insatisfação com o domínio britânico, como os impostos sem representação, e os colonos lutaram bravamente pela criação de seu próprio estado. A Revolução não apenas transformou os Estados Unidos, mas também acendeu uma chama de inspiração ao redor do mundo. Apenas 6 anos após seu término, a Revolução Francesa começou em 1789, inspirada pelas ideias de liberdade e igualdade defendidas pelos americanos. Ambas as revoluções buscavam criar um governo escolhido pelo povo e para o povo, destacando o desejo universal de liberdade. Com a disseminação das ideias de democracia e autogoverno, surgiram muitos movimentos em outras partes do mundo, cada um refletindo a luta da América pela independência. Como esse capítulo dramático da história moldou nosso mundo moderno? Isso pode te surpreender. Mulheres podem ter QIs excepcionais. Marilyn Vassan e Edith Stern são duas mulheres incríveis que expandiram os limites da inteligência humana, cada uma alcançando resultados impressionantes em QI. Por exemplo, Vassan tem um resultado impressionante de 228, um dos mais altos já registrados. As conquistas delas desafiam os estereótipos comuns sobre gênero e inteligência, mostrando que as mulheres são tão capazes de ter habilidades mentais excepcionais quanto os homens. Ambas contribuíram significativamente em diversas áreas, usando sua alta inteligência não apenas para alcançar sucesso, mas também para inspirar outras pessoas. Vassan, conhecida por seu trabalho em problemas lógicos e como colunista, abriu portas para discussões sobre as capacidades intelectuais das mulheres. Enquanto isso, Stern, com sua experiência em engenharia e tecnologia, prova que a genialidade feminina não tem limites. Será que finalmente estamos começando a reconhecer todo o potencial da inteligência feminina? Incrível, mas é verdade. Existe caviar artificial. Essa criação culinária inteligente é feita com hidrocoloides, que ajudam a imitar a textura única e a sensação agradável do caviar estourando. Hidrocoloides são substâncias especiais que podem gelificar ou engrossar líquidos, permitindo que os chefes criem bolinhas que explodem em sabor. Muitas vezes, esses deliciosos substitutos contêm ingredientes como suco de manga ou molho de soja, tornando-os acessíveis e atraentes para um público amplo.
Pessoas que gostam de saborear caviar sem pagar caro podem aproveitar essas alternativas em festas e restaurantes. Além disso, com o aumento da popularidade das dietas à base de plantas, esses caviares artificiais são ótimos para vegetarianos e veganos. Eles não são apenas uma opção econômica, mas também uma chance de experimentar sabores únicos que podem elevar um prato a um novo nível. Não é incrível como a criatividade culinária pode levar a alternativas tão interessantes? O aumento da demanda por turismo espacial é real. Empresas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic estão explorando essa área empolgante, e o sonho de viajar além da nossa atmosfera está se tornando realidade. Embora as viagens espaciais ainda sejam caras, esses inovadores buscam torná-las tão comuns quanto voos nacionais. Imagine um futuro onde todos possam experimentar a gravidade zero, admirar a Terra do alto ou até passar um tempo em um hotel de luxo em órbita. Cada voo é não apenas uma aventura emocionante, mas também um avanço em tecnologia e segurança para o público em geral. O desejo de explorar o espaço gera entusiasmo, e muitos estão prontos para aproveitar essa oportunidade. A cada lançamento, o sonho de caminhar na Lua ou de ver vistas deslumbrantes do espaço se aproxima mais da vida cotidiana. Quem sabe um dia suas férias incluam uma viagem às estrelas. Você consegue imaginar que existem golfinhos cor-de-rosa? Recentemente, um raro golfinho albino cor-de-rosa foi avistado no lago Calcasieu, na Louisiana, chamando a atenção dos moradores e amantes da vida selvagem. Essa criatura incrível, carinhosamente chamada de Pinky, apresenta uma condição genética interessante que remove a cor de sua pele e tecidos, dando-lhe esse tom incomum. Albinos são extremamente raros, e a aparição de Pinky é como uma gota de magia nas águas lamacentas do lago. Pinky não é apenas uma maravilha da natureza, mas também uma representação da beleza inesperada que podemos encontrar no mundo ao nosso redor. Com o aumento do interesse da mídia por esse golfinho incomum, ele nos lembra da importância de valorizar a diversidade da vida em nosso planeta. Cada criatura única, como o Pinky, tem sua própria história, e sua existência nos incentiva a explorar e proteger nossos ecossistemas naturais. Junte-se à empolgação e compartilhe sobre esse golfinho extraordinário. E se eu te dissesse que a mariposa Atlas é a maior do mundo? Este inseto notável detém o impressionante título de maior mariposa do planeta, com uma envergadura que pode chegar a 30 centímetros, aproximadamente o tamanho de um cachorro pequeno. Originária das exuberantes florestas tropicais do Sudeste Asiático, a mariposa Atlas encanta com suas asas deslumbrantes, que apresentam tons ricos de marrom e laranja vibrante, imitando a casca de árvores ou até mesmo a cabeça de uma cobra, um disfarce inteligente para afastar predadores. Como muitos insetos, ela passa por um ciclo de vida fascinante, chamado metamorfose completa. Isso significa que ela se transforma de um ovo em uma larva, depois em uma pupa, e finalmente emerge como a impressionante mariposa adulta. Um aspecto intrigante da mariposa Atlas é sua dieta única, ou a falta dela. Uma vez adultas, essas mariposas não se alimentam. Em vez disso, elas dependem das reservas de energia acumuladas durante a fase de lagarta, permitindo que se concentrem na reprodução durante sua breve vida de apenas algumas semanas. Portanto, da próxima vez que você encontrar insetos, considere a extraordinária mariposa Atlas e aprecie as maravilhas da natureza. Por que esse ser se parece com gelo e gelatina? Essa criatura incrível tem uma aparência cristalina e não possui pigmentação visível, o que a faz parecer uma mistura de gelo e gelatina. Habitando em diferentes corpos d'água, esse ser tem uma transparência notável, permitindo que se misture ao ambiente e evite predadores com eficiência. Cientistas acreditam que sua estrutura única, que inclui partes internas móveis, desempenha um papel importante em sua sobrevivência. Essas estruturas internas ajudam o organismo a mudar de forma, facilitando seu movimento na água e a busca por alimento. Apesar de sua aparência frágil, esse ser é um verdadeiro mestre da adaptação, mostrando a incrível engenhosidade da natureza. Pesquisadores continuam a desvendar os mistérios dessas criaturas, e seu estudo pode oferecer valiosas ideias para a bioengenharia e a ciência dos materiais. Não é surpreendente como a vida pode assumir formas tão inesperadas. E se alienígenas deixaram artefatos na Terra? A descoberta do bloco de alumínio da Marinha na Romênia gerou discussões sobre estranhos artefatos que questionam nossa compreensão da história.
Essa descoberta intrigante levanta questões sobre se civilizações antigas tiveram contato com seres de outros planetas. Os defensores dessa teoria apontam para ferramentas, construções e objetos que parecem avançados demais para sua época, sugerindo tecnologias que não deveriam existir naquele período. Entusiastas afirmam que esses artefatos podem ser vestígios de visitantes alienígenas altamente desenvolvidos que interagiram com humanos primitivos. Enquanto céticos oferecem explicações naturais, o mistério continua a alimentar nossa imaginação. Estamos sozinhos no universo, ou visitantes alienígenas já caminharam pelo nosso planeta? Cada nova descoberta alimenta a discussão, incentivando mais pesquisas e curiosidade sobre nosso passado e as possibilidades de vida além da Terra. Você está interessado no crescente mercado de cibersegurança? Com o avanço da tecnologia, a cibersegurança se torna mais importante do que nunca. O rápido crescimento da internet, smartphones e dispositivos inteligentes conectou mais as pessoas, mas também aumentou as oportunidades para ameaças cibernéticas. Especialistas preveem que o mercado global de cibersegurança vai ultrapassar impressionantes 300 bilhões de dólares até 2024. Esse crescimento é impulsionado pela necessidade de empresas e indivíduos protegerem seus dados contra hackers, vírus e outros ataques maliciosos. As empresas estão investindo em soluções de segurança modernas, como firewalls, criptografia e inteligência artificial, para proteger seus sistemas e informações. O aumento da cibercriminalidade é um alerta para todos, mostrando que, em nosso mundo tecnológico, a segurança online é mais crucial do que nunca. Você está pronto para explorar o mundo da cibersegurança? E se eu disser que a empatia é a mágica do cérebro? Nossos cérebros têm uma habilidade única, graças a células especiais, chamadas neurônios espelho. Esses neurônios incríveis se ativam quando vemos outras pessoas realizando ações ou expressando emoções. Por exemplo, ao ver alguém sorrir, seus neurônios espelho começam a funcionar, trazendo uma sensação de alegria, como se você estivesse vivendo aquele momento também. Essa capacidade extraordinária nos permite nos conectar mais profundamente com os outros e é fundamental para construir relacionamentos e laços sociais. Imagine observar um amigo passando por um momento difícil. Seu cérebro está ativamente entendendo e sentindo o que ele sente. Essa ressonância emocional nos ajuda a oferecer apoio e compaixão, tornando-nos mais sensíveis às necessidades dos outros. Seja rindo juntos, compreendendo a tristeza ou confortando alguém em apuros, nossos neurônios espelho desempenham um papel vital na rica interação entre as pessoas. Descubra a incrível verdade sobre a radiação de Hawking. Em 1974, o famoso físico Stephen Hawking apresentou uma ideia revolucionária. Os buracos negros não são armadilhas eternas como pensávamos antes. Em vez disso, ele sugeriu que eles emitem uma forma de radiação, que agora chamamos de radiação de Hawking. Essa descoberta foi um choque, pois contradiz a crença antiga de que nada pode escapar do campo gravitacional de um buraco negro. Segundo Hawking, isso acontece por causa de efeitos quânticos na superfície do horizonte de eventos, a fronteira ao redor do buraco negro. Partículas podem aparecer e desaparecer, e às vezes uma partícula sai enquanto outra cai no buraco negro. Com o tempo, essa radiação pode fazer com que o buraco negro perca massa gradualmente e, possivelmente, se evapore completamente. Essa ideia não só muda nossa compreensão sobre buracos negros, mas também questiona conceitos fundamentais sobre a natureza do nosso universo. Não é incrível que até os objetos mais misteriosos possam esconder segredos inesperados? Vamos desvendar a verdade sobre o Nerdle. Você sabia que a gota de pasta de dente que você coloca na escova tem um nome engraçado? Sim, é chamada de Nerdle. Esse termo curioso ficou famoso durante uma disputa judicial entre duas marcas populares de pasta de dente que queriam definir como representar essa pequena gota. O processo mostrou como o branding e o marketing podem influenciar algo tão simples quanto espremer pasta de dente do tubo. Imagine, bilhões de escovas de dente são usadas a cada ano, e cada uma delas começa com um Nerdle. Embora isso possa parecer engraçado, o Nerdle não é apenas um nome divertido. Ele simboliza a competição entre marcas por nossa atenção e lealdade. Então, da próxima vez que você escovar os dentes, reserve um momento para apreciar não só o seu Nerdle, mas também a criatividade e as batalhas legais por trás dele.
E se eu disser que a neblina é uma nuvem no chão? A neblina se forma quando o ar frio encontra o ar quente e úmido, resultando em pequenas gotas de água que criam um denso véu sobre a paisagem. Esse fenômeno natural incrível pode transformar um dia comum em uma cena de sonho, fazendo você se sentir em um mundo mágico. Imagine que você está caminhando em um parque, onde as árvores parecem gigantes sombreados e os sons são suavizados pela neblina. Historicamente, a neblina teve um papel importante na literatura e no cinema, criando uma atmosfera misteriosa em histórias como as de Sherlock Holmes, onde figuras enigmáticas e perigos ocultos parecem estar escondidos na densa neblina da Londres vitoriana. Não é apenas uma visão bonita, a neblina afeta nosso ambiente, mudando as temperaturas e até impactando a fauna local. Você já se perguntou como a neblina pode mudar nossa percepção de lugares familiares? A incrível história do início da Nike. A Nike foi fundada em 25 de janeiro de 1964 por dois sonhadores ambiciosos, Bill Bowerman e Phil Knight. O que começou como Blue Ribbon Sports surgiu de uma ideia simples: criar o melhor calçado esportivo para corredores. Bill, treinador de atletismo na Universidade de Oregon, experimentava designs e materiais, enquanto Phil, um ex-corredor, começou a vender tênis japoneses no Zewucha. A paixão deles levou a inovações não apenas em calçados, mas também em toda uma cultura esportiva. Com o tempo, a marca evoluiu, assim como seu famoso logo de swoosh, que se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis do mundo. Hoje, a Nike é associada ao esporte e ao fitness, inspirando milhões de pessoas a superarem seus limites. Você consegue acreditar que tudo começou com a dedicação de duas pessoas e um sonho compartilhado? O que é surpreendente sobre o aipo? Este vegetal verde crocante não é apenas um lanche saboroso, mas também um alimento único e baixo em calorias que pode ajudar no controle de peso. O aipo tem tão poucas calorias que a energia necessária para mastigá-lo e digeri-lo é maior do que as calorias que você obtém ao consumi-lo. Na verdade, mastigar aipo é como um pequeno exercício para sua mandíbula. Isso o torna uma adição interessante à sua dieta, especialmente se você está procurando maneiras de se manter saudável enquanto satisfaz suas vontades de lanchar. Você pode desfrutar do aipo puro ou combiná-lo com molhos, como hummus ou manteiga de amendoim, para um lanche delicioso. Além disso, ele é rico em vitaminas e minerais, então você não só queima calorias, mas também obtém nutrientes. Que tal adicioná-lo à sua próxima refeição para um toque crocante? Difícil de acreditar, mas esses animais de madeira parecem vivos. Criadas com habilidade impressionante, as esculturas hiperrealistas de animais em madeira realmente impressionam. Os artistas passam muitas horas aperfeiçoando cada detalhe, desde as penas delicadas das aves até as escamas brilhantes dos peixes. Usando ferramentas que vão de formões a drones para um acabamento preciso, essas esculturas frequentemente surpreendem o público com seu aspecto realista. Algumas obras até incluem elementos como olhos de vidro pintados, para adicionar um nível extra de realismo. A habilidade necessária para isso exige não apenas um olhar atento aos detalhes, mas também um profundo entendimento da anatomia e do movimento dos animais. Muitos escultores se inspiram na própria natureza, estudando animais selvagens para capturar sua essência na madeira. Essas obras de arte fascinantes fazem você parar e olhar, borrando as fronteiras entre arte e realidade. Você já viu uma delas de perto? Acredite ou não, mas as laranjas que conhecemos hoje não eram aquelas frutas laranja brilhante que vemos nas lojas. Na verdade, elas eram um híbrido de duas outras frutas, a tangerina e o pomelo. Essas laranjas antigas tinham uma coloração verde clara, bem diferente do tom vibrante que associamos a esse fruto. Sua origem única remonta ao Sudeste Asiático, onde esses híbridos cítricos eram cultivados há milhares de anos. Com o tempo, à medida que as laranjas se espalharam por diferentes regiões, especialmente através das rotas comerciais, elas passaram por várias mudanças, tanto no sabor quanto na aparência. Quando cultivadas em climas mais quentes, a fruta adquiriu a cor laranja característica que conhecemos hoje. Curiosamente, até hoje, em algumas regiões tropicais, as laranjas podem permanecer verdes por fora, embora estejam maduras por dentro. Então, da próxima vez que você descascar uma laranja ou saborear sua doçura suculenta, lembre-se de que essas frutas deliciosas têm uma história fascinante que vai muito além de sua cor. Acredite ou não, bolas de golfe são tesouros de pescador. Glenn Berger encontrou uma maneira única de pescar.
Ele mergulha nos lagos da Flórida e coleta bolas de golfe, transformando esse hobby inusitado em um negócio de sucesso. Todo ano, ele resgata mais de 1 milhão de bolas perdidas que afundam na água após serem atingidas do campo. Com uma média impressionante de 5.480 bolas por dia, Glenn não só coleta esses itens valiosos, mas também ganha entre 15 e 17 milhões de dólares. Suas expedições de pesca não são fáceis, pois ele frequentemente encontra cobras e jacarés escondidos na água turva. Essas aventuras tornam seu trabalho emocionante e bastante arriscado. No entanto, a determinação e a paixão de Glenn por esse negócio inusitado transformaram o que muitos poderiam considerar lixo em tesouro. Bolas de golfe, uma vez perdidas e esquecidas, podem ser limpas e vendidas, mostrando como o pensamento inovador pode levar a oportunidades surpreendentes. Quem diria que mergulhar por bolas de golfe poderia ser tão lucrativo? Você sabe o que influencia a cor do morango? O morango não é apenas uma deliciosa iguaria vermelha. Ele pode ser amarelo, branco ou até verde. Quando o morango começa a crescer, ele é inicialmente verde. Com o calor do sol, ele vai amadurecendo e se tornando vermelho vibrante, o que o torna um favorito entre os amantes de frutas. Mas você sabia que os morangos amarelos e brancos pertencem a outras variedades? Esses tipos únicos oferecem sabores próprios e podem ser até mais doces que seus parentes vermelhos. A mudança de cor do morango é um processo fascinante, influenciado pela luz solar, temperatura e genética da planta. Cada tipo de morango embeleza jardins e pratos de frutas, mostrando uma paleta de cores encontrada na natureza. Então, da próxima vez que você escolher morangos, lembre-se de que nem todos são vermelhos. Você já experimentou morangos amarelos ou brancos? Eles podem te surpreender com seu sabor. Você sabia que os Flintstones não se tornaram um sucesso imediatamente? Durante 8 longas semanas, os criadores enfrentaram rejeições ao tentar vender sua ideia inovadora. Este seriado, considerado por muitos o primeiro desenho animado em horário nobre, não foi aceito de imediato pelas emissoras. Apesar das dificuldades, a equipe acreditava em sua proposta de uma família da Idade da Pedra, que lida com a vida cotidiana de forma engraçada e carismática. Quando o programa finalmente estreou em 1960, o público se apaixonou por personagens como Fred, Wilma e seus vizinhos peculiares. A série rapidamente se tornou popular, abrindo caminho para futuros programas de animação e provando que a persistência vale a pena. Hoje, os Flintstones são lembrados como um clássico que influenciou muitos desenhos animados que vieram depois. Então, da próxima vez que você assistir a um desenho animado, pense em quanto trabalho e determinação foram necessários para criar este show icônico. Você pode acreditar que os deuses do pico agora se chamam Montanha Obama? Em uma decisão única, Antigua e Barbuda decidiram renomear sua montanha mais alta, mudando o nome de Deuses do Pico para Montanha Obama, em homenagem ao 44º presidente dos EUA, Barack Obama. Essa mudança ocorreu em 2009, logo após Obama assumir o cargo, e permaneceu até 2016. A decisão de homenagear Obama foi em grande parte motivada por sua eleição histórica como o primeiro presidente afro-americano e seus esforços para promover a unidade entre os povos. A Montanha Obama oferece vistas deslumbrantes da paisagem verde e é um local popular para caminhadas, tanto para os moradores quanto para os turistas. A mudança de nome gerou reações mistas. Alguns aplaudiram a homenagem, vendo-a como um sinal de respeito e admiração, enquanto outros a consideraram desnecessária. Independentemente das opiniões, esse gesto destacou a influência global de Obama e os laços profundos que alguns países têm com a liderança americana. Ao subir essa impressionante montanha hoje, você não pode deixar de refletir sobre o impacto duradouro de um líder tão notável. Um fato interessante sobre as táticas das batalhas medievais. Na Idade Média, os exércitos não contavam apenas com a infantaria e os arqueiros. Eles também usavam as primeiras máquinas de guerra blindadas, conhecidas como carroças de combate. Essas impressionantes carroças de madeira funcionavam como fortalezas móveis, protegendo as tropas e os suprimentos do fogo inimigo. Imagine uma carroça robusta, cheia de soldados, avançando para a batalha, oferecendo proteção contra flechas e outros ataques. O design dessas carroças de combate era genial, garantindo mobilidade e segurança ao mesmo tempo. Elas eram frequentemente reforçadas com tábuas de madeira e fixações de metal, transformando-se em obstáculos sérios no campo de batalha. Essa combinação inteligente de transporte e proteção mostrava o espírito inovador da guerra medieval.
O uso de carroças de combate demonstra como os exércitos se adaptaram ao seu ambiente, ampliando os limites da tecnologia militar em uma época marcada por conflitos e estratégias. Não é incrível como a história molda as guerras? Você não vai acreditar na diversidade dos musgos. Os musgos, cientificamente conhecidos como briófitas, são plantas incríveis que não possuem vasos e podem crescer em diversas condições em todos os 7 continentes. Existem mais de 14 mil espécies, e essas plantas resistentes podem ser encontradas em florestas verdes, em áreas rochosas e até mesmo em desertos áridos. Ao contrário de muitas plantas, os musgos não têm raízes, caules ou folhas verdadeiras. Em vez disso, possuem uma estrutura única que lhes permite absorver água e nutrientes diretamente do ambiente. Seus sistemas reprodutivos fechados também são bastante incomuns, permitindo que produzam esporos em vez de sementes. Os musgos desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a prevenir a erosão do solo, regulando a umidade e criando habitat para pequenos seres. Na próxima vez que você estiver passeando por um parque ou floresta, reserve um momento para apreciar essas maravilhas verdes e sua incrível diversidade. Quem diria que plantas tão pequenas poderiam ser tão importantes? Você sabia que o kiwi já foi chamado de groselha chinesa? Suas raízes vêm do vale do rio Yangtze, na China, onde crescia naturalmente, com uma casca peluda e polpa verde brilhante. No início do século XX, essa fruta deliciosa foi levada para a Nova Zelândia, onde um marketing inteligente a tornou popular. Na década de 1950, o kiwi ganhou um novo nome para atrair consumidores ocidentais, especialmente durante a Guerra Fria, quando frutas exóticas encantavam os compradores. Essa mudança de nome foi um passo acertado, e o kiwi rapidamente se tornou popular devido ao seu sabor único e alto teor de vitamina C. Hoje, é não apenas um café da manhã favorito. O kiwi é uma importante exportação agrícola da Nova Zelândia, agradando o paladar de pessoas ao redor do mundo. Não é incrível como a mudança de nome pode mudar o destino de uma fruta? Difícil de acreditar, mas os tamanhos de café variam pelo mundo. No Zisekponewa, uma xícara pequena de café às vezes parece média ou grande em comparação com os padrões europeus. Muitos ficam surpresos ao descobrir que uma xícara pequena americana pode conter cerca de 350 ml, enquanto uma xícara pequena, europeia típica, tem cerca de 240 ml. Essa diferença está relacionada às preferências culturais. Os europeus geralmente preferem porções menores e mais concentradas de café, como o expresso. Nos Etiola, o consumo de café mudou para xícaras maiores, que muitas vezes podem ser personalizadas com xaropes ou chantilly. Essa tendência reflete o ritmo acelerado da vida de muitos americanos, que preferem beber de uma grande xícara enquanto estão em movimento. Então, da próxima vez que você pedir um café, lembre-se de que o que você considera pequeno pode ser grande demais para seus amigos europeus. Por que você acha que existem essas diferenças de tamanhos? O que realmente ajuda o crescimento das nossas florestas. Desde 1990, os Estados Unidos passaram por uma transformação incrível. As florestas cresceram quase 20 milhões de acres. Esse crescimento impressionante está ligado a vários fatores, como a melhoria nas técnicas de manejo florestal, o aumento dos esforços para restaurar florestas e mudanças econômicas que reduziram o desmatamento para a agricultura e urbanização. A cada ano, mais pessoas reconhecem a importância das florestas para a biodiversidade, o controle do clima e as opções de lazer. E as comunidades começam a investir na restauração e proteção do seu meio ambiente. Essas florestas em crescimento não só oferecem habitat para muitas espécies, mas também melhoram a qualidade do ar e da água, combatem as mudanças climáticas e criam espaços para o lazer. Não é inspirador ver como esforços conjuntos podem levar a mudanças tão positivas em nosso ambiente? Difícil de acreditar, mas a violência no mundo está diminuindo. Apesar do que vemos frequentemente nas telas, estamos vivendo o período mais pacífico da história da humanidade. Inovações na gestão, educação e tecnologia tiveram um papel fundamental nessa transformação. Muitos países estabeleceram sistemas políticos estáveis, o que facilita a resolução de conflitos e a colaboração entre comunidades. Com a melhoria da educação, mais pessoas estão adquirindo o conhecimento necessário para construir sociedades pacíficas e buscar soluções em vez de disputas.
Além disso, a tecnologia abriu novas oportunidades para comunicação e diplomacia, permitindo uma resposta mais rápida a conflitos e reduzindo a probabilidade de violência. Portanto, embora a mídia frequentemente destaque eventos negativos, é importante lembrar que, de maneira geral, nosso mundo está passando por mudanças positivas em direção a um futuro mais pacífico. Você já viu a Ponte Dragão que solta fogo? No Vietnã, você encontrará um espetáculo, a Ponte Dragão, ou Khao Hong, em Da Nang. Essa impressionante estrutura, que se estende sobre o rio Han, se assemelha a um dragão, símbolo de força e nobreza na cultura vietnamita. Nos fins de semana, a ponte ganha vida durante um show emocionante, quando solta fogo e água no ar, encantando os espectadores e criando uma atmosfera mágica, como em uma fantasia medieval. O show é acompanhado por luzes sincronizadas e efeitos sonoros, atraindo multidões de moradores e turistas. A ponte tem 666 metros de comprimento e é não apenas uma obra arquitetônica incrível, mas também uma via ativa, que conecta as pessoas e celebra o patrimônio vietnamita. Imagine-se lá, sentindo o calor das chamas e o frescor das gotículas de água, enquanto a multidão aplaude entusiasticamente. Essa combinação de arte de engenharia moderna e criatividade cultural cativa a imaginação e demonstra o vibrante espírito do Vietnã. Quer ver esse espetáculo único? Você sabia que os albatrozes escolhem parceiros do mesmo sexo? Observações recentes mostraram que alguns albatrozes formam pares homossexuais para a vida toda. Em uma das colônias, descobriram que 31% dos casais são formados por fêmeas. Esses laços vão além da amizade. Eles desempenham um papel importante na criação dos filhotes. Ambos os parceiros compartilham responsabilidades, desde a construção dos ninhos até a alimentação dos pequenos, o que demonstra como a natureza aceita comportamentos diversos, que aumentam as chances de sobrevivência. Juntos, esses albatrozes garantem que seus descendentes tenham sucesso em um ambiente oceânico desafiador. Esse fenômeno desafia as visões tradicionais sobre relacionamentos e destaca a riqueza da vida animal. É surpreendente ver como o amor e a cooperação podem assumir diferentes formas, criando grupos familiares mais fortes na natureza. Esse comportamento não só enriquece os laços sociais entre os albatrozes, mas também nos faz repensar nossa compreensão sobre relacionamentos na natureza. Quantas outras espécies podem exibir comportamentos semelhantes que ainda não descobrimos? Isso pode te surpreender. A vila de Mada Village é um exemplo interessante de como as fronteiras podem criar situações inesperadas no nosso mundo. Localizada no território de Omã, esse lugar único é, na verdade, parte dos Emirados Árabes Unidos. Imagine viver em um lugar onde você pode estar no Zeal, enquanto pisa em solo omanense. Essa localização incomum surgiu de acordos históricos e características geográficas, tornando Mada Village uma verdadeira aula de geografia e relações internacionais. Os moradores podem ter que lidar com diferentes leis e regras de ambos os países. Além disso, a vila é um caldeirão de culturas, influenciada tanto pelas tradições omanenses quanto pelas emiradenses. Com sua identidade única e vida comunitária rica, Mada Village é um testemunho das complexidades das fronteiras nacionais, fazendo-nos refletir sobre quantos outros lugares incríveis existem no mundo. Você sabia sobre a rede de proteção na ponte Golden Gate? Durante a construção nos anos 1930, a segurança era uma grande preocupação, especialmente devido à altura do ponte. Infelizmente, 11 trabalhadores perderam a vida. No entanto, graças a uma enorme rede de proteção instalada sob o local da obra, 19 homens caíram, mas foram salvos de uma morte certa. Essa impressionante medida de segurança foi revolucionária para a época e refletiu a crescente atenção à segurança dos trabalhadores. Aqueles que sobreviveram às quedas ganharam o apelido de Clube do Meio do Caminho para o Inferno, destacando as condições perigosas que enfrentavam diariamente. Esses corajosos trabalhadores tinham uma conexão especial, compartilhando a experiência de uma morte iminente que muitos nem podiam imaginar. Sua sobrevivência, junto com o status icônico da ponte, lembra os riscos envolvidos na criação dessa maravilha da engenharia. Não é incrível como inovações em segurança mudaram o destino de muitos? Como as férias de Alexander Fleming mudaram a medicina para sempre? Tudo começou com uma simples viagem de seu laboratório. Quando o cientista britânico voltou de férias em 1928, ele encontrou algo surpreendente: um fungo crescendo em suas placas de Petri. Esse fungo, que mais tarde foi identificado como Penicillium notatum,
destruía as bactérias ao redor. Em vez de descartar as placas contaminadas, Fleming as estudou com atenção. Sua curiosidade levou à descoberta de uma substância capaz de combater infecções. Essa descoberta acidental deu início aos antibióticos, revolucionando a medicina moderna e salvando inúmeras vidas. Antes da descoberta de Fleming, infecções bacterianas eram frequentemente incuráveis, resultando em altas taxas de mortalidade. Seu trabalho demonstra o poder das descobertas acidentais na ciência, lembrando-nos de que, às vezes, os melhores avanços acontecem quando menos esperamos. Quantas outras descobertas incríveis permanecem ocultas, esperando que alguém as perceba? Você sabia que os furões dormem 18 horas por dia? Esses animais, cheios de energia, adoram dormir. Na natureza, os furões são noturnos, ou seja, ficam ativos principalmente à noite. Para respeitar seus ritmos naturais de sono, é melhor criar um lugar escuro, onde eles possam descansar sem interrupções. A escuridão ajuda a restaurar os níveis de melatonina, um hormônio importante para regular os ciclos de sono e vigília. Um espaço aconchegante e silencioso permite que os furões recuperem as energias, para que acordem prontos para brincar e explorar. Quando não estão dormindo, os furões são curiosos e brincalhões, muitas vezes se metendo em encrenca ou interagindo com seus donos. Portanto, se você tem um furão, lembre-se de que dar a eles tempo suficiente para dormir é tão importante quanto o tempo de brincadeiras. Esses peludinhos não são incríveis? A curiosidade é a chave para o conhecimento. Essa ideia simples, mas poderosa, inspira pessoas de todas as idades a fazer perguntas e explorar o mundo ao seu redor. Ao cultivar a curiosidade, podemos acender a paixão pelo aprendizado ao longo da vida, não importa se temos 12 ou 70 anos. Quando deixamos a curiosidade nos guiar, descobrimos novos interesses, aprofundamos nossa compreensão de temas complexos e interagimos de forma mais rica com o ambiente. Isso não se aplica apenas ao estudo. Também se trata de como estabelecer conexões com os outros e viver a vida de maneira mais plena. Cada pergunta feita é um passo em direção ao verdadeiro entendimento, e cada novo interesse abre novas possibilidades de exploração. Portanto, da próxima vez que você se deparar com algo desconhecido ou confuso, abrace essa curiosidade genuína, o que você descobrirá se seguir por esse caminho. Um fato interessante sobre demissões. A palavra demitido tem uma origem surpreendente. Muitos acham que significa apenas perder o emprego, mas na verdade vem de práticas mais radicais. Antigamente, quando proprietários queriam expulsar inquilinos problemáticos, eles tomavam medidas extremas, queimavam suas casas. Por mais triste que isso pareça, essa tática severa realmente fazia as pessoas saírem. Daí vem a expressão demitido. Isso mostra como a linguagem evolui, misturando práticas históricas com significados modernos. Hoje, usamos esse termo para descrever a perda de um emprego, mas é interessante pensar nas suas raízes em algo tão dramático. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que foi demitido, lembre-se de que essa expressão comum carrega um legado de fogo e expulsão, bem distante do contexto de trabalho atual. Não é fascinante como a linguagem pode refletir momentos intensos da história? Por que as maçãs são tão hidratantes? As maçãs são compostas por cerca de 86% de água, o que é bastante impressionante para uma fruta. Esse alto nível de água é fundamental para manter a hidratação, especialmente em dias quentes ou após o treino. Ao morder uma maçã crocante, você não só saboreia um lanche delicioso, mas também recebe uma porção refrescante de umidade. Além da água, as maçãs são ricas em vitaminas e antioxidantes que ajudam na sua saúde geral. Por exemplo, elas são uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e também contém fibras que são boas para a digestão. Comer uma maçã pode ainda reduzir o risco de doenças crônicas, graças aos antioxidantes que combatem os radicais livres no corpo. Então, da próxima vez que você comer uma maçã, lembre-se de que você não está apenas matando a fome, mas também oferecendo ao seu corpo uma dose de umidade e nutrientes essenciais. Quem diria que uma fruta tão simples poderia ser tão benéfica? Já viu um hotel de gelo? Em Jukkasjärvi, na Suécia, há um lugar mágico chamado Hotel de Gelo, que é totalmente único. A cada inverno, artistas e construtores se reúnem para criar este incrível hotel feito inteiramente de blocos de gelo cortados do rio Torne. O processo começa quando o rio congela nos meses frios, proporcionando a quantidade perfeita de gelo cristalino. Assim que as estruturas estão prontas, elas são decoradas com esculturas elaboradas e iluminação vibrante, criando um conto de fadas de inverno.
O que torna este hotel ainda mais especial é que ele derrete com a chegada da primavera e é reconstruído no inverno seguinte. Os hóspedes podem passar a noite em quartos decorados como palácios de gelo, com móveis de gelo, desfrutando do conforto de sacos de dormir térmicos. Ficar no hotel de gelo não é apenas frio, é uma experiência de arte e habilidade que atrai visitantes de todo o mundo. Quem não gostaria de dizer que dormiu em uma obra-prima de gelo? Jay. Você sabia que flautas antigas têm 43 mil anos? Flautas recentemente descobertas, feitas de ossos de pássaros e marfim de mamute, mostram o quanto a música era importante na vida de nossos ancestrais. Esses instrumentos, considerados os mais antigos, sugerem uma rica vida cultural nas comunidades humanas muito antes do surgimento da civilização moderna. Imagine como os primeiros humanos se reuniam ao redor do fogo, tocando melodias que ecoavam nas cavernas. Essas flautas poderiam ter várias funções, como ajudar na comunicação, enriquecer rituais ou simplesmente trazer alegria. Essa descoberta revela que os primeiros humanos valorizavam a música não apenas como entretenimento, mas também como uma poderosa forma de expressão e conexão. Então, da próxima vez que você ouvir uma canção, lembre-se de que nossos ancestrais criavam e celebravam a música há dezenas de milhares de anos. Você ficará surpreso ao saber que 2 bilhões de pessoas vivem mais de 116 anos. Essa estatística impressionante destaca mudanças significativas na demografia global. Isso é considerado uma conquista da medicina moderna e da melhoria do estilo de vida. E o número de pessoas com 116 anos ou mais continua a crescer. Avanços em saúde, nutrição e tecnologia têm contribuído muito para o aumento da expectativa de vida. No último século, descobertas importantes na medicina resultaram em tratamentos eficazes para doenças que antes encurtavam a vida. Além disso, hábitos saudáveis, como exercícios físicos regulares e uma alimentação balanceada, tornaram-se mais acessíveis. Curiosamente, países com sistemas sociais fortes apresentam um maior número de pessoas que vivem muito tempo. À medida que essa tendência continua, podemos testemunhar ainda mais histórias de resiliência e longevidade, o que será necessário para não apenas viver até os 100 anos, mas também prosperar além disso. Você pode acreditar como mudaram os combates? Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado comum lutando no Pacífico enfrentava cerca de 8 dias de combate por ano. Essa carga intensa mais limitada era muito diferente do que os soldados vivenciaram mais tarde na Guerra do Vietnã. No Vietnã, as tropas enfrentavam quase 240 dias de combate em um único ano. Esse aumento impressionante reflete mudanças nas estratégias de guerra e nas tecnologias, além da natureza dos conflitos. Enquanto na Segunda Guerra Mundial eram comuns grandes batalhas, no Vietnã eram usadas táticas de guerrilha e confrontos prolongados, que mantinham os soldados em combate ativo por muito mais tempo. A pressão psicológica e física de um cronograma tão intenso de combates era enorme para quem serviu no Vietnã. Os soldados precisavam se adaptar ao perigo constante e ao estresse, o que impactava significativamente sua saúde mental e experiência geral. Que mudança drástica em apenas algumas décadas! O programa incrível nas prisões de Indiana permite que detentos condenados por homicídio cuidem de gatos em suas celas. Cuidar desses amigos peludos ensina lições importantes sobre responsabilidade e empatia. Muitos participantes notam que seu comportamento melhorou, pois ter um animal de estimação traz conforto e amizade em suas vidas difíceis. Cuidar de um gato exige atenção diária, alimentação e carinho, ajudando os detentos a desenvolver um senso de propósito e responsabilidade. A conexão entre os detentos e seus amigos felinos não só promove a cura emocional, mas também os faz refletir sobre suas ações e considerar um futuro melhor. Essa abordagem tem chamado a atenção como uma maneira inovadora de ajudar na reabilitação e na redução da reincidência. Talvez seja a chave para reintegrar mais detentos à sociedade. Você consegue manter a prancha por quase 10 horas? Youssef Salek recentemente causou alvoroço no mundo do fitness ao estabelecer um recorde mundial de prancha mais longa, impressionantes 9 horas 38 minutos e 47 segundos. Esse resultado incrível superou o recorde anterior, que era de 8 minutos a menos, estabelecido pelo atleta australiano Daniel Scali. A prancha é um exercício popular para fortalecer os músculos do core, onde é necessário manter o corpo apoiado nos antebraços e nas pontas dos pés, mantendo-o reto e firme como uma tábua.
Muitos acham difícil manter essa posição por alguns minutos, o que torna a conquista de Youssef ainda mais impressionante. Esse recorde exige não apenas uma enorme força física, mas também uma concentração e determinação excepcionais. Enquanto os amantes do fitness em todo o mundo celebram seu sucesso, surge a pergunta: o que é necessário para ultrapassar os limites do corpo humano? Descubra o verdadeiro nome de Larry, o cara do cabelo. Você sabia que a pessoa por trás do personagem cômico Larry se chama, na verdade, Daniel Lawrence Whitney? Embora ele seja famoso por seu forte sotaque sulista e piadas engraçadas, Whitney nasceu e cresceu no meio oeste, especificamente na cidade de Pawnee, em Nebraska. Seu sotaque é parte de um personagem cuidadosamente elaborado que ressoa com o público que adora seu olhar humorístico sobre a vida. Essa persona permite que ele se conecte com os fãs através de um humor acessível e pé no chão, tornando-o uma figura importante na comédia stand-up e na televisão, especialmente por seus papéis em vários filmes de animação. A jornada de Whitney de Nebraska à fama nacional mostra como aceitar suas raízes, mesmo que exageradas por motivos cômicos, pode tocar muitas pessoas. Apesar da persona, ele frequentemente se lembra de suas experiências reais, crescendo no meio oeste, usando uma mistura de verdade e exagero para criar piadas memoráveis. Então, da próxima vez que você o ouvir, lembre-se de que por trás da risada está uma pessoa real, Daniel, que traz diversão com sua abordagem única. Você vai se surpreender ao descobrir sobre as joias antigas. Arqueólogos recentemente encontraram contas de conchas no Marrocos, que têm cerca de 150 mil anos, tornando-as as joias conhecidas mais antigas da história. Essas belas contas provavelmente tinham um significado mais profundo do que apenas enfeitar. Elas podem ter simbolizado status ou identidade entre os primeiros humanos. Imagine como eram criadas obras de arte com materiais naturais muito antes da história escrita. Essa descoberta incrível mostra que nossos ancestrais valorizavam a arte e a simbologia, refletindo suas relações sociais e individualidade. Isso prova que as pessoas sempre foram criativas, buscando se expressar de várias maneiras. Desde essas contas antigas até as joias modernas, o desejo de mostrar individualidade e contar histórias pessoais através das joias sempre fez parte da experiência humana. Quais outros tesouros escondidos do nosso passado estão esperando para serem descobertos? Você pode acreditar que todos os domínios de 3 caracteres já estão ocupados? Esse fato surpreendente significa que cada combinação de 3 letras e números, totalizando 17.576 nomes de domínio únicos, já foi registrada. Esses endereços web curtos e memoráveis são muito procurados, pois são fáceis de lembrar e têm uma aparência profissional. Portanto, se você deseja um domínio de 3 caracteres, provavelmente terá que comprá-lo do proprietário atual, muitas vezes por um preço alto. A escassez desses domínios criou um mercado competitivo. Alguns foram vendidos por milhares de dólares. Empresas e empreendedores entendem que um domínio atraente ajuda a estabelecer sua presença online, tornando esses nomes curtos ainda mais valiosos. Então, se você planeja lançar um site, tenha em mente que precisará ser criativo com nomes mais longos ou outras combinações para encontrar um endereço único. E se eu disser que selfies podem pegar ladrões? Em um momento decisivo, o ladrão cometeu um erro ao roubar um smartphone. Depois de pegar o aparelho, ele decidiu tirar uma selfie, provavelmente se orgulhando de sua nova aquisição. Sem saber, a imagem foi automaticamente enviada para o armazenamento em nuvem do dono do telefone, pronta para ser vista. O dono deve ter ficado chocado ao verificar sua conta e encontrar não só seu telefone roubado, mas também uma foto clara do ladrão sorrindo para ele. Essa reviravolta facilitou o trabalho da polícia para identificar e prender o suspeito. Que ironia! Em vez de olhar para trás com medo, ele entregou involuntariamente tudo o que as autoridades precisavam para resolver o caso. É um lembrete incrível de como a tecnologia pode se voltar contra os criminosos. Você não vai acreditar no que dizem sobre a batata roxa. Esses tubérculos vibrantes não só são bonitos, mas também cheios de poderosos antioxidantes. A batata, muitas vezes vista como um alimento simples, vem em várias cores, mas as variedades roxas e vermelhas se destacam especialmente. As cores profundas indicam a presença de antocianinas, antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo em nosso corpo.
Isso é importante, pois o estresse oxidativo pode levar a vários problemas de saúde, incluindo envelhecimento e doenças crônicas. Além de suas propriedades benéficas, a batata roxa é muito versátil. Pode ser assada, transformada em purê ou até mesmo frita para fazer batatas fritas coloridas. Então, da próxima vez que você estiver no mercado, considere comprar batatas roxas ou vermelhas. Elas não só vão adicionar cores vibrantes à sua mesa, mas também podem melhorar sua saúde de uma forma deliciosa. Você não está curioso para experimentar esses super tubérculos? Vamos explorar o fascinante mundo da diplomacia. O título de embaixador extraordinário e plenipotenciário é a mais alta distinção diplomática, que soa quase mágica, mas é muito real. Os embaixadores desempenham um papel fundamental na gestão das relações entre países, frequentemente atuando como representantes oficiais de seu governo. Com esse prestigiado título, eles têm amplos poderes para assinar acordos, negociar e representar os interesses de seu país no exterior. Imagine viver em um país estrangeiro, onde seu trabalho é promover a paz e a cooperação. Esses embaixadores não apenas navegam em complexos cenários políticos, mas também levam em conta as diferenças culturais para construir pontes entre as nações. Eles frequentemente participam de reuniões importantes onde cada palavra conta. A responsabilidade pode ser enorme, pois eles trabalham para proteger os cidadãos de seu país no exterior, ao mesmo tempo em que promovem o comércio e a troca cultural. Ser embaixador, extraordinário e plenipotenciário é uma carreira desafiadora, mas gratificante, moldando as relações internacionais para um mundo mais conectado. O que mais te atrai nessa função? Você pode acreditar que os ossos das aves são mais densos que os nossos? Esse fato incrível se deve às adaptações únicas que as aves desenvolveram para voar. Embora pareçam leves e frágeis, seus ossos têm uma estrutura mais densa em comparação com os ossos dos mamíferos. Essa alta densidade ajuda a manter a força, minimizando o peso extra. Imagine como seria difícil planar no céu com ossos pesados. Em vez disso, as aves desenvolveram um sistema que mantém seus ossos fortes, mas leves o suficiente para sustentar sua incrível agilidade. Essa densidade também permite que suportem as forças do voo, possibilitando mergulhar, deslizar e manobrar no ar com precisão. Então, da próxima vez que você observar uma ave decolando, lembre-se de que sob suas penas há um sistema esquelético perfeitamente projetado para os céus. Essa combinação notável de força e leveza destaca as aves entre os outros animais. Graças a esses ossos especializados, elas podem realizar truques aéreos impressionantes que muitos mamíferos nem poderiam imaginar. Incrível, não é? E se eu te contar sobre peixes nas árvores? O rio Amazonas apresenta um fenômeno incrível, onde peixes nadam entre as árvores durante a estação das chuvas. Quando o nível da água sobe, grandes áreas da floresta ficam submersas, criando um ambiente aquático único e cheio de vida. Espécies como piranhas e enguias elétricas se movem pelos galhos alagados, buscando alimento e abrigo nesse ambiente temporário. Essa adaptação surpreendente permite que os peixes prosperem em condições que podem parecer improváveis, destacando a complexa relação entre os ecossistemas de água doce e as florestas tropicais. Durante essas inundações, o rio se transforma em um labirinto de vegetação submersa, onde os peixes não apenas sobrevivem, mas também aproveitam os nutrientes ricos que são levados do solo. Essas mudanças sazonais desempenham um papel importante na saúde geral do Amazonas, afetando não apenas os habitantes aquáticos, mas também a fauna terrestre, que depende desses níveis de água para alimento e locomoção. O rio Amazonas não é apenas uma via aquática, é uma vibrante tapeçaria de vida que continua a surpreender cientistas e amantes da natureza. Você sabia que na França protegem o tempo após o trabalho de e-mails? Essa lei única, conhecida como direito à desconexão, garante que os funcionários não sejam incomodados por e-mails de trabalho fora do horário normal. Aprovada em 2017, essa lei visa melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e reduzir o estresse dos trabalhadores. Ao limitar a comunicação após o expediente, os funcionários podem realmente relaxar e aproveitar seu tempo livre, sem a pressão de checar e-mails de trabalho. Muitas empresas na França adotaram essa mudança, criando políticas que respeitam o tempo pessoal de seus funcionários, enquanto mantêm a produtividade durante o horário de trabalho. Essa lei destaca o crescente reconhecimento de que a conexão constante pode levar ao esgotamento. Então, da próxima vez que você terminar seu dia de trabalho,
Pense em como seria revigorante desconectar completamente, como muitos funcionários na França agora podem fazer. Você sabia que as águas-vivas nadam empurrando água? Esses seres incríveis não têm cérebro nem coração, mas sabem se mover muito bem. As águas-vivas usam uma maneira única de deslizar pelo oceano. Ao contrair seus corpos em forma de cúpula, elas criam um vácuo que puxa a água. Depois relaxam rapidamente, empurrando essa água com força. Esse jato as impulsiona para frente, permitindo que se movam graciosamente pelas ondas. A maioria das águas-vivas se move lentamente, mas espécies maiores, como a água-viva com a juba de leão, conseguem percorrer grandes distâncias assim. Esse modo de nadar ajuda as águas-vivas não só a se deslocarem, mas também a capturar alimento, já que nadam em direção ao plâncton e peixes pequenos. Então, da próxima vez que você ver uma água-viva, lembre-se de que elas não estão apenas flutuando sem propósito. Estão explorando ativamente o oceano, usando suas incríveis habilidades naturais. Acredite ou não, o Gmail começou com 1 GB de armazenamento. Quando o Gmail foi lançado em 2004, ofereceu aos usuários 1 GB de espaço gratuito, o que era muito em comparação com concorrentes como o Hotmail, que oferecia apenas 2 MB. Essa mudança de megabytes para gigabytes fez muitos pensarem que era uma piada. Naquela época, as pessoas se perguntavam como o Google poderia oferecer tanto espaço de graça. A maioria dos serviços de e-mail limitava o armazenamento a alguns megabytes, então a oferta do Gmail parecia irreal. No entanto, essa ousadia não só atraiu milhões de usuários, mas também mudou nossa visão sobre e-mails. Em poucos anos, o Gmail se tornou o serviço de e-mail principal para muitos, graças às suas funções inovadoras, como busca poderosa, filtragem de spam e, claro, amplo armazenamento. Mesmo hoje, é difícil imaginar a vida sem o Gmail. Não é incrível como uma ideia mudou para sempre o e-mail? Prepare-se para se surpreender com o vidro inquebrável. Cientistas desenvolveram um tipo revolucionário de vidro que quase não quebra, inspirado na incrível estrutura das conchas marinhas. Este novo material imita habilidosamente o design em camadas do nácar encontrado nas conchas de moluscos. Ao replicar essas camadas naturais, o vidro alcança uma resistência e flexibilidade incríveis, permitindo suportar grandes impactos sem se romper. Imagine telas de smartphones que não quebram ao cair, ou janelas à prova de balas que suportam impactos poderosos. Essa inovação pode transformar muitos produtos que usamos diariamente, aumentando a segurança e a durabilidade como nunca antes. Seja na construção, eletrônica ou transporte, esse vidro inquebrável pode mudar nossa percepção sobre segurança e design. Não é empolgante pensar em como pode ser nosso futuro com materiais tão incríveis? Você sabia que a Costa do Marfim é líder na produção de cacau? Este país da África Ocidental produz impressionantes 45% do cacau mundial, tornando-se um jogador-chave na indústria global do chocolate. O cacau cresce melhor em climas tropicais úmidos, e as condições ideais da Costa do Marfim permitem que os agricultores prosperem. Milhões de pessoas neste país dependem da agricultura de cacau para viver, cultivando grãos ricos e aromáticos que vão para seus chocolates favoritos. Este setor não apenas sustenta famílias, mas também contribui significativamente para a economia do país. Apesar de sua importância, a agricultura de cacau enfrenta desafios como as mudanças climáticas e a flutuação dos preços. Os agricultores estão se esforçando para se adaptar, adotando práticas sustentáveis para garantir a saúde e a produtividade de suas colheitas. Portanto, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, lembre-se do papel importante que a Costa do Marfim desempenha na criação dessa delícia doce. Por que o DNA armazena tantos dados? 1 grama de DNA pode armazenar cerca de 700 terabytes de informações, mostrando o incrível potencial do material genético. Essa habilidade surpreendente está relacionada à estrutura única do DNA, que é composta por sequências de 4 bases: adenina, timina, citosina e guanina. Essas bases podem se combinar de infinitas maneiras, permitindo que o DNA codifique enormes volumes de dados, assim como um computador faz com o código binário. Cientistas começaram a usar esse potencial para desenvolver soluções modernas de armazenamento de dados. Imagine um futuro onde bibliotecas de livros, filmes e grandes bancos de dados possam estar escondidos em minúsculos fios de DNA. O DNA não é apenas incrivelmente compacto, mas também durável, podendo se manter por milhares de anos em condições adequadas.
Com as pesquisas em andamento, podemos descobrir novas formas de armazenar e gerenciar nossas crescentes necessidades de dados. Não é incrível? E se eu te disser que o Game Boy foi para o espaço? Em 1993, o astronauta Alexander A. Serebrov entrou para a história ao levar seu fiel Nintendo Game Boy em uma viagem além da nossa atmosfera. Esse console único não era apenas um dispositivo de jogos. Ele se tornou parte de uma incrível aventura, orbitando a Terra 3.000 vezes. Imagine como é jogar jogos clássicos flutuando no espaço. Após sua viagem espacial, esse Game Boy especial foi leiloado, alcançando o impressionante valor de $1.220. Essa venda destaca não apenas a nostalgia pelos videogames, mas também sua incrível jornada até os limites do espaço. É surpreendente pensar que algo tão simples como um console portátil pode nos conectar a um mundo fascinante de exploração espacial. Quem sabe quais outros itens inesperados deixaram nosso planeta? Descubra as possibilidades da sua região torácica. Você sabia que a região torácica humana tem mais posições possíveis do que átomos no universo observável? Isso mesmo. Esse fato incrível destaca a complexidade e a versatilidade do nosso corpo. A região torácica é uma maravilha da anatomia, composta por uma estrutura em camadas que inclui ossos, como o externo e as costelas, músculos e tecidos conectivos. Quando você respira fundo, se vira ou se estica, ativa muitos músculos e articulações, permitindo um grande alcance de movimento. Cada movimento pode criar inúmeras posições e variações, dependendo de fatores como postura, atividade e anatomia individual. Na verdade, os cientistas estimam que existem cerca de 10^80 átomos no universo observável, um número que parece infinito. No entanto, os movimentos da sua região torácica, realizados pelos seus músculos e articulações, superam esse número em diversidade e complexidade. Então, da próxima vez que você inspirar ou fizer um simples alongamento, lembre-se de quão incrível é o seu corpo e a gama extraordinária de possibilidades que ele oferece. Quantas maneiras você consegue imaginar para mover sua região torácica? Walt Disney sonhava com um lugar onde a criatividade não tivesse limites e a imaginação não conhecesse fronteiras. Ele acreditava que cada visitante deveria viver algo novo e emocionante a cada visita aos seus parques. Essa ideia não era apenas um pensamento passageiro, estava no coração de tudo o que ele criava. Disney projetou seus parques para que eles evoluíssem, garantindo que as atrações mudassem e se desenvolvessem ao longo do tempo, oferecendo aos visitantes novas aventuras. Imagine caminhar pela Main Street e encontrar uma atração completamente nova ou um evento especial logo na esquina. Esse compromisso com a criatividade transformou os parques de Disney em mundos mágicos que trazem alegria e surpresa para pessoas de todas as idades. Walt queria inspirar as famílias a voltarem sempre, sabendo que sempre haveria algo novo para explorar. Não é incrível como a visão de uma única pessoa mudou para sempre o mundo do entretenimento? Você sabe o que realmente impulsiona a inteligência e o aprendizado dos golfinhos? O uso de golfinhos pelo Cixinhua e pela União Soviética durante a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria mostra como esses seres altamente inteligentes ajudaram em operações militares. Ambos os países perceberam que os golfinhos podiam ser treinados para tarefas importantes, como detectar minas e recuperar equipamentos do fundo do mar. Suas habilidades naturais de ecolocalização tornam o treinamento de golfinhos muito eficaz, permitindo que eles encontrem minas que podem ameaçar operações navais. Essa abordagem inovadora destaca não apenas a inteligência dos golfinhos, mas também a conexão única entre humanos e mamíferos marinhos em situações complexas. Ao utilizar esses amigáveis animais marinhos, as forças militares puderam aumentar a segurança e a eficiência em águas perigosas. Não é surpreendente que os golfinhos, conhecidos por seu caráter brincalhão, tenham desempenhado um papel tão significativo em esforços militares históricos. Você vai se surpreender ao saber que os lobos do inverno uivam. Esse comportamento incrível envolve uivos coordenados, criando belos concertos harmônicos. Quando uma matilha de lobos do inverno começa a uivar, parece que há um grupo maior, o que pode assustar ameaças potenciais. Imagine estar em uma floresta nevada e ouvir esse som impressionante ecoando entre as árvores. É uma experiência poderosa e assustadora. Os lobos uivam para se comunicar, compartilhando informações sobre onde estão e se avistaram presas.
A harmonia que você ouve não é apenas música, é uma tática inteligente que os ajuda a fortalecer laços sociais e proteger seu território de rivais. Então, da próxima vez que você ouvir o uivo de um lobo no inverno, lembre-se de que eles não estão apenas cantando, estão enviando mensagens e cuidando uns dos outros na natureza. É um belo exemplo de trabalho em equipe na natureza. Difícil de acreditar, mas os aniversários na Venezuela viraram um caos. Nas áreas de trabalho do país, existe uma tradição adorada de comemorar aniversários com uma bagunça divertida de farinha, água fria e ovos. Imagine, quando o aniversariante chega, os amigos se reúnem, prontos para a festa. A celebração começa quando alguém cuidadosamente quebra um ovo na cabeça do aniversariante, simbolizando o início da festa. Logo, todos se juntam jogando farinha e espirrando água fria, resultando em risadas e rostos sujos e alegres. Essa prática vibrante não só traz alegria ao dia especial, mas também fortalece os laços na comunidade, mostrando o espírito de diversão que envolve a todos. Embora possa parecer estranho para os de fora, essa tradição reflete perfeitamente a alegria e a amizade que amigos e familiares compartilham na Venezuela. Pronto para se juntar à festa? Você consegue imaginar que o número de ninhos de tartarugas marinhas aumentou em 85.000%? Nos últimos 40 anos, a Flórida teve um aumento surpreendente no número de ninhos de tartarugas marinhas, de apenas 62 ninhos em 1979, para impressionantes 53.102 em 2017. Esse incrível sucesso está muito ligado à Lei de Proteção das Espécies Ameaçadas de 1973, que foi fundamental para a conservação desses magníficos seres. A lei estabeleceu regras rigorosas para proteger as tartarugas marinhas e seus locais de nidificação, resultando em esforços ativos de conservação. Voluntários e organizações trabalharam incansavelmente na limpeza das praias, monitoramento dos ninhos e conscientização do público sobre a importância de proteger essas espécies ameaçadas. Como resultado, tartarugas como a tartaruga de couro e a tartaruga verde agora prosperam, nidificando em números recordes ao longo da costa da Flórida. Não é incrível ver um efeito tão positivo na vida selvagem graças a esforços determinados e à legislação? A verdade é que as tâmaras são muito doces. Essas frutas deliciosas, colhidas da tamareira, têm o maior nível de açúcar entre todas as frutas, com incríveis 60 a 70 gramas de açúcar a cada 100 gramas. Isso representa 60% do seu peso, repleto de doçura, tornando-as uma ótima fonte de energia. Ao morder uma tâmara, você não está apenas saboreando uma iguaria, você está abastecendo seu corpo com energia natural. O alto teor de açúcar é uma das razões pelas quais as tâmaras são populares entre atletas e amantes de atividades ao ar livre, que precisam de energia rápida durante os treinos. Além disso, elas são ricas em minerais essenciais, como potássio e magnésio, que promovem uma boa saúde. Portanto, seja em smoothies como lanche ou para adoçar suas receitas favoritas, as tâmaras são uma maneira deliciosa de adicionar energia ao seu dia. Você já tentou incluir essas frutas super doces em seus pratos? O condicionamento pode realmente causar problemas de saúde mental em uma semana? A resposta é sim. O condicionamento psicológico pode levar a mudanças significativas no estado mental, mesmo em pessoas que nunca enfrentaram tais problemas. Após uma série de eventos negativos ou estresse intenso, uma pessoa pode desenvolver sintomas de um transtorno mental sério em poucos dias. Ansiedade, depressão ou até mesmo PTSD podem surgir como reação a pressões esmagadoras. Fatores como trauma ou condições estressantes são fundamentais. Por exemplo, alguém que enfrenta críticas constantes ou abuso emocional pode rapidamente se sentir preso em um ciclo de medo e desespero. A resposta do cérebro a essas condições pode ser alarmante, pois padrões não saudáveis se formam e se solidificam. Compreender esse fenômeno destaca a importância da conscientização sobre saúde mental e a necessidade de um ambiente de apoio. Isso nos alerta sobre como tratamos os outros e a nós mesmos, mostrando que a intervenção precoce pode fazer a diferença. Então, estamos cientes do impacto de nossas palavras e ações no bem-estar mental? Você vai se surpreender. Almofadas para trabalhar de joelhos no Japão. Essas almofadas únicas parecem mini-mesas e oferecem uma solução aconchegante para quem quer trabalhar ou relaxar confortavelmente. Imagine-se confortável no sofá com uma almofada macia que lembra uma mesa tradicional. Essas almofadas criam a sensação de estar sentado à mesa, o que pode trazer alívio emocional.
e ajudar as pessoas a se sentirem mais produtivas, mesmo em um ambiente descontraído. Com o aumento do número de pessoas trabalhando e estudando em casa, as almofadas para trabalhar de joelhos estão se tornando cada vez mais populares. Elas proporcionam uma sensação de organização e ordem, mantendo-se muito confortáveis. Além disso, são ótimas opções de presente para estudantes ou para quem gosta de trabalhar no laptop do sofá. Com um design estiloso e um toque de criatividade japonesa, essas almofadas não só têm uma função prática, mas também adicionam um pouco de diversão ao seu espaço. Você experimentaria uma delas? Você sabia que a famosa série de filmes Velozes e Furiosos tem um nome diferente no Japão, que reflete seu estilo emocionante? No Japão, essa série, conhecida por suas corridas em alta velocidade e cenas cheias de ação, é chamada de Velocidade Selvagem. Curiosamente, alguns títulos das sequências no Japão revelam momentos importantes da trama, ao contrário das versões em inglês, que muitas vezes escondem detalhes para manter a atenção. Por exemplo, o título pode revelar o destino de personagens-chave ou reviravoltas significativas que o público nos países de língua inglesa só descobre durante o filme. Essa diferença destaca como as estratégias de marketing podem variar muito entre culturas, buscando atrair o público de maneiras que ressoam com eles. Portanto, se você gosta de ação e surpresas, vale a pena conferir os títulos japoneses antes de mergulhar nos filmes. Tristão da Cunha é o lugar perfeito para descansar? É a ilha habitada mais remota do mundo, localizada a cerca de 2.100 quilômetros da terra mais próxima, a ilha de Santa Helena. Este incrível canto do Atlântico Sul abriga cerca de 250 habitantes, conhecidos como tristanenses, que vivem em uma comunidade isolada e única. Como não há aeroporto, chegar a essa ilha distante é uma verdadeira aventura, pois só é possível ir de barco, o que leva alguns dias. A ilha é famosa por suas paisagens deslumbrantes, com montanhas vulcânicas e vegetação verde, tornando-a um paraíso para os amantes da natureza. Apesar de sua remotinez, a vida em Tristão da Cunha é marcada por uma comunidade unida e uma cultura rica, onde a pesca e a agricultura desempenham papéis fundamentais. Quem não se interessaria por um lugar tão distante e encantador? Acredite ou não, o hang é mágico. Este instrumento musical incomum surgiu em 2000, graças à criatividade dos inventores suíços Felix Hohner e Sabina Scherer. Feito de aço, o hang tem um design fascinante que lembra um OVNI, com várias áreas afinadas que produzem um som rico e acolhedor. Suas melodias são tão relaxantes que muitas pessoas o utilizam para criar músicas atmosféricas e meditativas, tornando-o popular em espaços de bem-estar ao redor do mundo. Imagine-se sentado em um ambiente tranquilo, imerso em seus pensamentos, enquanto as suaves melodias do hang o envolvem, ajudando-o a relaxar e encontrar a paz interior. Como um instrumento relativamente novo, o hang rapidamente conquistou fãs dedicados entre músicos e apreciadores. Tocando-o com paixão ou toques suaves, ele cria uma experiência sonora mágica que encanta o ouvinte. Você já teve a oportunidade de ouvi-lo ao vivo? A neuroimunologia é uma área fascinante que estuda como a inflamação e o sistema imunológico afetam nossa saúde mental, especialmente em relação a condições como a depressão. Pesquisadores estão descobrindo conexões interessantes entre a resposta imunológica e o funcionamento do cérebro. Por exemplo, estudos mostram que a inflamação no corpo pode impactar o humor e o estado emocional, sugerindo que um sistema imunológico saudável pode ser fundamental na prevenção ou tratamento da depressão. Essa descoberta abre portas para métodos inovadores de tratamento anti-inflamatório que podem abordar as causas das questões mentais e não apenas os sintomas. Imagine um futuro onde novos medicamentos não só atuam nos neurotransmissores, mas também reduzem a inflamação para apoiar a saúde mental. Com o avanço da neuroimunologia, podemos ter ferramentas poderosas que ajudarão milhões a encontrar alívio da depressão de maneiras que nunca imaginamos. Você consegue imaginar o pressentimento de Lincoln antes de sua morte? Apenas 3 noites antes de ser assassinado, o presidente Abraham Lincoln teve um sonho repetido sobre sua morte, que contou ao seu guarda-costas, Crook. Nesse sonho assustador, ele se viu em um caixão, cercado por figuras tristes. Apesar da visão inquietante e dos avisos de Crook sobre um possível perigo, Lincoln decidiu ir ao Teatro Ford na noite fatídica de 14 de abril de 1865.
Sua decisão levantou questões sobre destino e intuição. Muitos historiadores se perguntam por que, mesmo com um pressentimento tão sombrio, ele não tomou precauções ou cancelou seus planos. Esse caso destaca a complexidade do caráter de Lincoln. Ele era um homem profundamente envolvido no destino da União, mas parecia não perceber seu próprio perigo. A interligação de seus sonhos com seu trágico destino ressalta a misteriosa conexão entre intuição e realidade. Poderia ser apenas uma coincidência, ou Lincoln sentia o peso de sua luta contra o tempo e as sombras que ameaçavam sua vida. Vamos revelar a verdade sobre os Drakkars Vikings. Esses incríveis barcos ajudaram os vikings a se tornarem conhecidos navegadores da Escandinávia. Surgidos entre o final do século VIII e o início do século XI, os Drakkars foram projetados para velocidade e versatilidade. Com seu fundo raso, esses barcos podiam navegar facilmente em mares abertos e em rios estreitos, tornando-os ideais para invasões e assentamentos. A forma elegante e alongada dos Drakkars, combinada com sua construção leve, permitiu que os vikings viajassem mais longe do que muitos de seus contemporâneos. Esse design inovador possibilitou que os vikings atacassem cidades costeiras desprevenidas em toda a Europa e até explorassem os rios da Rússia e além. O sucesso dessas expedições levou à exploração e conquista de vastas terras, mudando o mapa da Europa medieval. Não é incrível como o design de um barco pode mudar o curso da história? Você não vai acreditar na relação entre artesanato e longevidade. Estatisticamente, pessoas destras parecem viver mais do que canhotos. Essa tendência inesperada pode estar ligada às ferramentas e dispositivos que usamos diariamente. A maioria deles é projetada para destros, o que torna as tarefas do dia a dia mais fáceis e possivelmente reduz o risco de acidentes. Pense nisso, de tesouras a abridores de latas. O mundo é feito para destros. Canhotos frequentemente enfrentam dificuldades ao usar esses dispositivos, o que pode causar frustração ou até lesões. Além disso, algumas pesquisas mostram que destros podem ter melhor acesso a cuidados médicos e apoio social, o que é importante para a longevidade. Será que uma coisa tão simples como a mão que você usa pode influenciar a sua expectativa de vida? Embora as razões ainda estejam sendo estudadas, essa conexão intrigante abre portas para discussões fascinantes sobre como nossa sociedade molda nossas vidas. Quando as noivas amam o xelim prateado. Essa encantadora tradição começou no século XVI na Grã-Bretanha, quando as noivas começaram a colocar uma pequena moeda no sapato para ter sorte no dia do casamento. O xelim prateado simboliza não apenas riqueza, mas também prosperidade e abundância na nova vida que o casal começa junto. Embora a ideia de bem-estar financeiro seja atraente, muitas noivas sentem um pequeno desconforto ao caminhar até o altar com a moeda no sapato. O interessante dessa tradição é que as famílias costumam passar o xelim prateado de geração em geração, representando amor e memórias queridas. Cada moeda tem sua própria história, ligando a noiva aos seus antepassados e suas esperanças para um casamento feliz. Então, da próxima vez que você ver uma noiva caminhando confiante até o altar, talvez ela tenha uma pequena moeda no sapato, trazendo-lhe sorte. Você sabia que o Alasca já foi parte da Rússia? Em 1867, os Estados Unidos compraram essa vasta e fria terra por apenas 7,2 milhões de dólares, e muitos acharam que foi um erro. Imagine adquirir um território 2 vezes maior que o Texas por um preço menor que o de uma casa de luxo hoje. Hoje, o Alasca não é apenas um lugar bonito, com paisagens deslumbrantes e natureza selvagem. Ele desempenha um papel importante na economia do Zerachta, Utah. O estado é rico em recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural e minerais. Esses recursos ajudam a abastecer a energia e sustentam várias indústrias em todo o país. Além disso, a incrível natureza do Alasca tornou-o um destino turístico popular, atraindo muitos viajantes que desejam ver suas montanhas impressionantes, geleiras e diversidade de vida selvagem. Você consegue imaginar quanta história está escondida neste canto frio, mais importante dos Cities Cetas e Waller. Você já se perguntou por que há uma cratera sorridente em Marte? A cratera do rosto feliz, uma incrível formação geológica na superfície de Marte, se parece com um sorriso alegre. Fotos de sondas espaciais capturaram essa característica intrigante, que chama a atenção tanto de cientistas quanto de amantes do espaço. Acredita-se que a cratera se formou naturalmente ao longo do tempo devido a impactos e erosão, resultando em sua aparência única e alegre.
Essa forma antropomórfica não só estimula nossa imaginação, mas também simboliza um convite caloroso para futuros exploradores que se dirigem ao planeta vermelho. A cratera do rosto feliz mostra como a natureza pode criar formas que lembram nossas próprias emoções e nos faz refletir sobre as histórias que Marte pode contar. À medida que as missões em Marte avançam, os cientistas aguardam ansiosamente para desvendar seus mistérios. Quem sabe se essa cratera sorridente guarda pistas sobre o passado de Marte? As possibilidades são infinitas, e quem sabe o que mais poderemos descobrir sobre nosso vizinho cósmico. Difícil de acreditar, mas Pizarro encontrou um destino chocante. Francisco Pizarro, o infame conquistador espanhol que derrubou um vasto império inca, enfrentou um destino dramático em 1541. Após muitos anos de exploração e conquistas, seu poder se tornou uma espada de dois gumes. A tensão aumentava entre seus próprios apoiadores, especialmente entre aliados insatisfeitos que se sentiam excluídos ou oprimidos por seu controle. Esse conflito interno explodiu quando uma facção rival, descontentes com o governo cada vez mais autoritário de Pizarro, tramou uma conspiração contra ele. Como resultado da conspiração, que ocorreu no coração de Lima, ele foi assassinado, marcando uma reviravolta dramática na história. A morte de Pizarro não apenas pôs fim à sua carreira tumultuada, mas também gerou mais instabilidade no Peru, mostrando como os destinos podem mudar rapidamente no mundo do poder e das ambições. Seu legado é um testemunho das complexidades da liderança, traição e busca por domínio no novo mundo. O que você acha que eram os riscos enfrentados pelos conquistadores? Você pode acreditar como os engenheiros resolvem problemas com chips. No mundo da tecnologia, falhas podem ser uma verdadeira dor de cabeça, especialmente quando se trata de chips defeituosos. Recentemente, uma equipe de engenheiros enfrentou um desafio. Um dos chips não estava funcionando corretamente. Em vez de desistir, eles mostraram criatividade. Desenvolvendo uma solução de software, eles moveram habilidosamente o código problemático para diferentes partes do sistema. Essa movimentação estratégica minimizou a chance de interferências e fez o software voltar a funcionar sem problemas. Mas eles não pararam por aí. A equipe também armazenou o código em vários locais para mantê-lo seguro e acessível. Essa abordagem inovadora mostra que resolver problemas na engenharia não é apenas corrigir falhas, mas também saber pensar de forma diferente e se adaptar aos desafios. Usando criatividade e trabalho em equipe, eles transformaram uma potencial catástrofe em uma história de sucesso, provando que quase sempre há uma saída em qualquer situação, mesmo quando se trata de tecnologias complexas. Que outras soluções inteligentes os engenheiros vão inventar na próxima vez? Vamos descobrir a verdade sobre o zênite. O zênite é um conceito fascinante na astronomia, que representa o ponto no céu diretamente acima do observador. Imagine que você está na rua em uma noite clara, olhando para as estrelas. O ponto mais alto que você vê no céu é o zênite. Ele marca o topo do caminho de um objeto celeste quando cruza o horizonte. Curiosamente, o zênite é o oposto do nadir, que fica diretamente abaixo de nós. A palavra zênite tem uma história rica, originando-se da expressão árabe Sant al-Arais, que significa caminho acima da cabeça. Essa expressão evoluiu ao longo dos séculos através do latim medieval e do antigo francês, até se tornar a palavra que usamos hoje. Compreender o zênite não só nos ajuda a navegar pelo céu noturno, mas também nos conecta com antigas tradições astronômicas. O que mais podemos aprender sobre o cosmos?